Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite para toda a nação Soldev. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Zaidi, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo, um screencast para todo mundo, a última parte da série de STJS 4 do MVC. Primeiro eu queria pedir minhas desculpas por eu ter demorado muito para ter gravado esse outro vídeo. Eu acabei me atrapalhando aqui em trabalhos e afins. Até pulei esse último vídeo, gravei uma outra série de Ciência Touch Phone Gap, não acabei essa série. Mas eu acabei ministrando o curso pela Scrofnet, o pessoal, eu disponibilizei o fonte para todo mundo, ficou público, está público na verdade lá no GitHub. O pessoal acabou usando, batendo cabeça, mas conseguindo entender, eu achei que fosse suficiente, mas a galera andou me cobrando aí a terceira parte, eu acho que eu fiquei realmente devendo, falha minha, mais uma vez desculpa. Então estou cá eu cá para gravar essa última parte. Então, antes de começar, eu vou ministrar mais uma vez um workshop de ST, novamente pela SCOFNet, mas dessa vez vai ser, eu vou meter o ST 4.1, que tem umas diferenças bem razoáveis do ST 4.07, e eu também vou falar de Sentia Touch 2. Então tá aqui, scofnet.com/xtjs, tem aqui toda a grade completa, tem algumas coisas que eu ministrei no workshop de STJS 4, mas bastante coisas não tem. Então, tem uma parte mais avançada, tem integração, por exemplo, com o Zen Framework, parte de drag and drop, boas práticas, otimização de código, build, enfim. Integração entre o C# Touch e o ST, parte de temas, enfim. Está tudo aqui descrito, vocês entrem, dêem uma olhada. Quem fizer inscrição, acho que até dia 7, isso, recebe um vídeo de JavaScript gratuito. Então tá aí para todo mundo poder se matricular. Antes de começar, meu GitHub, JavaMainRJ, meu usuário. Eu vou aqui nesse repositório WSTJS4, tá todo o código que eu disponibilizei no workshop de STJS4 com PHP. Eu vou me basear nele agora, que é esse código que eu disponibilizei. Vocês vão ver que tem pouca diferença de namespace, algumas coisas assim, mas o código que eu estava mostrando nos outros dois vídeos está basicamente o mesmo. Todo o código que eu estou usando está aqui nessa parte do segundo dia. Então, vamos aí. Antes de eu mostrar o código, a primeira, o index desse cara mostra essa página aqui, que faz um login no banco. Depois do login, ele rediciona para essa página aqui. Eu não fiz validação de sessão aqui, etc., porque era uma coisa mais didática. E no workshop foi mostrado um sistema de controle de finanças. Tem alguns gráficos aqui, algumas coisas, mas eu não vou mostrar nada disso. Eu só vou me ater ao usuário que a gente estava vendo da última vez. Ok? Então vamos lá ao código. Da última vez, a gente parou aqui no controller. O que a gente tinha feito? A gente só tinha feito o editar, carregar um dado, e o inserir não aparecia nada. Agora a gente vai concluir isso, vou mostrar as coisas lá do lado do PHP também. Vamos concluir a nossa série. Então aqui no controller tem as nossas views que a gente já tinha, os refs, o init com this control, e aqui tem as funções. A primeira função que eu vou rever é esse edit. Então aqui no edit eu pego todas as linhas selecionadas no nosso grid, verifico se tem apenas uma linha. Se tiver, eu pego o STWidget, que é o nosso formulário de edição, nossa tela de edição, desculpa, nossa window. Dentro dessa window eu uso o component query para pegar o form. E aí, como eu tenho uma linha só, eu pego essa linha, na posição 0 do nosso array, porque esse cara aqui retorna um array, e eu dou um load record no formulário. Então, quando eu editar, eu vou dar um load record, ele vai carregar esse registro como a gente já tinha feito. No inserir, eu estou chamando essa função aqui, que normalmente eu instancio aqui a nossa window, e aí tem o seguinte: quando eu edito, o título dessa janela é edição de usuários. Quando eu insiro, eu quero mudar essa linha. Então, como é o mesmo componente, eu dou um view.setTitle para mudar o título desse componente. Ok? Então aqui, se eu der um insert, vai mudar o título desse componente. Tranquilo?
basicamente isso. Aqui eu botei um botão de recarregar dados. Esse botão basicamente ele pega o nosso list. Dentro desse list tem o store e eu dou um load nesse store. Uma coisa mais didática aí. E aí a gente ficou devendo o destroy e o save. Vamos mostrar cada um. É o seguinte. Primeiro eu vou fazer o destroy. Então vamos supor que eu quero deletar essa nossa linha aqui, ok? Se eu quiser deletar essa linha, é chamada essa função aqui. Então eu pego o grid, dentro do grid eu pego todas as linhas selecionadas. Verifico se eu não selecionei nenhuma. Se não selecionei nenhuma, eu vou dizer que eu não posso deletar. Se eu selecionei, o que eu vou fazer? Eu vou exibir um message show, um alert, perguntando se eu realmente quero deletar. Bom, por exemplo, eu vou botar aqui o botão yes ou no, vou botar aqui o nosso botão yes ou no, o ícone de warning, esse ícone aqui, e aí no FN desse botão, eu verifico se o botão foi o yes, se eu realmente quero deletar. O que eu vou fazer? Eu peguei o nosso store, a partir do nosso store eu removi todas as linhas selecionadas, ok? E aí eu mandei o nosso store dar um sync. O que esse sync faz? Quando eu deleto uma linha, atualizo ou insiro, o SXT, por detrás dos panos, internamente, ele sabe se essa linha é nova, deletada ou atualizada. Ele tem flags lá para marcar se a linha é nova, deletada ou atualizada. E aí quando eu dou um sync, ele simplesmente sincroniza. Ele sabe o seguinte, eu tenho 2 linhas deletadas, uma nova e 3 atualizadas. Então eu vou pegar as 3 atualizadas, vou mandar para a função update correspondente ao meu store, uma linha inserida para o meu insert lá no meu store e 2 linhas deletadas para o meu delete do meu store. Lá no seu store, a gente tem aqui o API, Read, Create, Update, Destroy. Então ele sabe que quando a linha for nova, ele vai chamar esse cara aqui. Quando a linha for atualizada, ele vai chamar esse cara. E quando a linha for deletada, ele vai chamar esse cara. Simples assim. Você não precisa se preocupar o que ele vai... se você aqui, ao invés de dar um sync, tem que chamar o delete, enfim. Você simplesmente manda ele sincronizar. Ele sabe que você deletou X linhas, atualizou o X, inseriu o X. E ele passa as linhas de cada status, por assim dizer, para cada correspondência lá no seu store. Beleza? Mágica assim, bem simples, bem tranquilo, bem transparente para o desenvolvedor. Então, o destroy é basicamente isso. Repara que aqui eu só verifico se é 0, ou seja, eu posso deletar 3 linhas ao mesmo tempo, por exemplo. Depois eu mostro como é que isso fica lá no PHP. Agora tem o nosso save. O nosso save é o seguinte, quando eu edito, eu tenho esse botão de salvar, e quando eu insiro, eu também tenho esse botão de salvar. O botão é o mesmo e a ação que é chamada é a mesma. Então eu fiz uma lógica aqui que é o seguinte. Primeiro eu pego a nossa window, depois eu pego o form dentro dessa window, e aí esse D aqui, eventualmente, nem precisaria. Eu verifico se o form é válido, ou seja, ele vai validar o form, se eu preenchi tudo corretamente, se os outros campos obrigatórios estão preenchidos, se os tipos de dados estão corretos, enfim. E aí, eu pego, dentro do nosso form, eu uso o getRecord, que me retorna, se tiver um record. Que record é esse? Por exemplo, se lá no editar eu dei um load record, é a linha que eu estou editando do meu list, do meu grid. Se eu não tiver editado nada, esse record não vai existir. Ok? E form.getValues eu pego todos os valores que estão no meu formulário. Exemplo, se eu editar, os valores que ele vai me retornar vai ser usuário 3. Se eu incluir, por exemplo, digitar um texto novo, o valor que ele digitar vai ser esse texto novo aqui que eu digitei. Ok? Então aqui eu verifico. O record existe? Se existir, qual é o estado que eu estou? Significa que eu estou editando o registro. Porque esse record foi carregado pelo load record aqui embaixo. Ou seja, eu cliquei no meu grid e estou editando o registro. Eu verifico só se esse registro realmente tem ID. Se ele tiver ID, eu mando atualizar essa linha com os valores que está no formulário. Então, eu editei, peguei aqui o usuário 3, por exemplo, vou botar o usuário 4. Quando eu mandar salvar, ele vai atualizar essa linha para o usuário 4.
Se esse registro não existir, significa o seguinte, eu estou inserindo. Então, se eu estiver inserindo, eu crio um registro a partir do model associado ao meu list, que é o model usuário. Pego esse registro que eu acabei de criar e seto todos os valores retornados do formulário e adiciono essa linha no meu store. Depois disso tudo, eu mando a janela fechar e dou um sync. Novamente, repara que eu não me preocupo se eu estou realmente inserindo ou se eu estou atualizando. Quando eu der o sync, o ST sabe, ele sabe internamente se eu atualizei ou se eu inseri e ele chama o método correspondente. Eu não preciso me preocupar com isso. Ok? Como é que isso aqui funciona por detrás dos panos? Quando eu dou um insert, deixa eu fazer o seguinte. E vou fazer o mesmo. Opa. Aqui. Quando eu dou um insert, o ID não existe. Quando eu dou um update, o ID existe. Vou mostrar aqui rapidinho. Deixa eu recarregar isso aqui. Abrir o nosso Developer Tools. Então eu vou editar. Então aqui, ó, repara que ele enviou data ID. Ok? Por quê? Deixa eu dar um console aqui. Vou mostrar aqui no console, ó, que data, o ID era 3. Foi esse ID aqui 3. Agora se eu incluir teste 10. Quando eu passar aqui, ó, data, ID vai estar em branco. Ou seja, o ID enviado é em branco. Então por isso que eu faço essa verificação se esse cara existe ou não. E aí a gente trata isso depois lá no PHP, daqui a pouco eu mostro também. Opa, fechei o arquivo. Não, Ctrl E. Pronto. Basicamente isso. Acho que aqui eu não tenho mais nada para mostrar, é só isso mesmo. Aqui, no nosso store, tem que mostrar algumas coisas. Primeiro a gente vai no PHP. Vamos lá. Aqui na nossa classe usuários, tem o seguinte, no insert, eu passo o JSON decode aqui dos dados, recebo eles, e aí tem um mandrakezinho que é o seguinte, quando a gente envia os dados para o insert, eu envio sem ID, ok? Eu estou inserindo os dados, o ID é auto-incrementável. Mas quando eu retorno os dados, eu preciso retornar qual foi o ID inserido. Por que isso? Porque o ID, o ST, internamente ele precisa do ID para, por exemplo, quando a gente clicar duas vezes e mandar atualizar, esse ID ser enviado para o servidor. Então, para esse ID ser enviado para o servidor, ele precisa existir aqui para o ST. Então, o que eu faço? Quando eu dou insert, eu pego todos os valores que eu recebi, que poderiam ter sido mais de um, por exemplo, eu posso estar recebendo mais de uma linha ao mesmo tempo, e preencho o ID a partir do último do ID que foi inserido. Então, eu envio aqui em data todos os dados recebidos, onde cada registro recebido eu preenchi esse registro com o ID. Quando o ST receber a mensagem de sucesso, ele vai receber aqui o ID e vai automaticamente preencher o registro correspondente com esse ID. E aí, quando eu clicar para editar, ele sabe, por exemplo, quem editar. Certo? E no caso do update, eu simplesmente pego os dados e faço aqui um where pelo ID e mando atualizar. Aí não preciso me preocupar em devolver, atualizar ID nem nada, porque já existe. Ok? Bom, então recapitulando, a gente já viu como o nosso controle se comporta no edit, no delete, no save, no incluir, e como passar o dado para o insert e como devolver esse dado. Agora eu vou mostrar só uma coisa que é a parte de paginação. Aqui, esse componente de paginação, ele tem alguns parâmetros aqui, start, limit, sort, direção, total e a página. De onde é que vem esses caras? Aqui no seu store, você define quais são esses nomes. Se você tirar isso aqui, esses aqui já são os padrões.
menos o sort, que eu realmente não lembro se é branco, o que é. E ele envia isso para o servidor. Então lá no nosso PHP, aqui no select, eu pego esses parâmetros, dou um $post deles, e aí aqui no nosso select eu dou um select order by, por exemplo, pelo parâmetro de ordenação, concateno também o limit. E aí eu pego o start limit passados lá pelo ST. Então quando eu retornar esses dados, eu vou retornar só alguns dados aqui, paginação normal aqui no nosso MySQL. Repara que eu tenho que retornar também a quantidade total de registros. Por quê? Para ele saber quantas páginas ele vai ter. Então aqui eu retornei, por exemplo, para ele, ó, total 6. Então nós temos 6 registros na base. Como é que ele sabe quantos registros eu vou exibir por página? Isso é simples. Aqui no seu store, existe uma propriedade chamada page size. Então hoje em dia tem 6 registros, então são 4 por página, são 2 páginas. Eu vou botar aqui 2 registros por página, eu vou recarregar isso aqui. Então agora ele criou 3 páginas. 2 registros por página. Ok? Basicamente isso. Outra coisa, remote sort. Então se você vai ordenar isso aqui remotamente ou local. Quando clicar aqui numa coluna, você pode pegar esses parâmetros também e ordenar no seu PHP. Ok? Basicamente isso. Sim, faltou o delete. O delete é o seguinte, eu deixei ele deletar mais de uma linha ao mesmo tempo. Então como é que isso funciona? Se eu deletar mais de uma linha ao mesmo tempo, ele vai enviar, vou mostrar aqui, um array de dados. Então aqui no PHP eu verifico se a variável que eu recebi se é um array. Se for um array, eu faço um loop em cada registro e deleto um a um pelo ID dele. Se não for, significa que eu mandei deletar apenas uma linha. Então eu pego só essa linha direta e mando deletar pelo ID direto. Ok? Então se eu vier aqui, peguei apenas uma linha, por exemplo, excluir, ele vai enviar agora um registro único e aí ele vai cair nesse outro else aqui. Tranquilo? Recapitulando, temos o nosso controller, nós vimos aqui o refresh, o insert, alteramos aqui o nosso título. No destroy, eu pego todas as linhas e removo do nosso store, mando sincronizar. Novamente o AXT se encarrega em saber qual ação que ele vai chamar. Assim, no destroy está aqui, ó, ele chamou o delete. No outro ele chamou, por exemplo, faction, que é para inserir. Deixa eu criar um registro aqui, ó. Ele sabe que o registro é novo, chamou o insert, por exemplo. Então o AXT sabe exatamente qual é o tipo daquela linha e chama a ação correspondente para a gente. Quando for insert, só tem que lembrar de adicionar no store. Quando for delete, se remover. Depois de cada ação é só mandar sincronizar. Não tem muito segredo não, é bem tranquilo assim, bem simples. Fica um código tranquilo. Esse cara aqui, por exemplo, a gente só está num único controller. Eu até ensinei no workshop como criar um controller abstrato. Vocês depois dêem uma olhada no código se quiserem, tá aí. Basicamente é isso. Tem aí um CRUD completo para todo mundo. O código está aí disponível lá no GitHub. Vocês dêem uma olhada se tiverem qualquer dúvida. Assim, um comentário rápido é o seguinte. Vocês vão ver que vários Xtypes aqui estão camel case. A convenção da ST é usar o Xtype sempre minúsculo. Eu usei camel case por algumas convenções, algumas coisas que você está falando no workshop, eu acho que ficou mais fácil para o pessoal entender e não desassociar algumas coisas. Mas a convenção mesmo é isso aqui tudo minúsculo. Eu até comentei durante o workshop, mas como o código está disponível no Git, nem todos fizeram o curso, vale uma ressalva aí para ninguém achar que o código está errado, enfim, pelo menos saber que a convenção não é essa. Beleza? Então é isso. Mais uma coisinha, é o seguinte. Eu criei aqui um evento, Selection Change. Na verdade eu não criei, eu só estou capturando esse evento, que é para quando você muda a seleção. E aí eu verifico se eu tenho selecionado apenas
qualquer valor diferente de 0, aí eu habilito o botão de excluir. E se for exatamente 1, aí eu deixo habilitado o botão de digitar. A gente só pode digitar um registro por vez. Só para o cara não eventualmente clicar errado e ficar dando mensagem: ah, você não pode digitar porque não tem linha selecionada. Eu já desabilito o botão para ficar uma usabilidade melhor assim. Tranquilo? Beleza, pessoal, acho que é isso. A gente finalizou aí o CRUD. Mais uma vez, desculpa aí pelo atraso, pela demora em gravar. Mas agora vou voltar à série de novos vídeos aí. Vou gravar mais novas do ST4.1 e do Seixatouch 2. Tem que gravar mais algumas ainda do Seixatouch 1, que eu fiquei devendo algumas coisas. Também estou escrevendo alguns artigos, depois você dê uma olhada no The Web. E aqui em blogs. O meu blog, cadê? Tá aqui, Mundo Ria. Vocês entrem aí, já tem um artigo sobre o Seixatouch Funny Gap. Provavelmente na semana que vem eu devo publicar a parte 2. E é a partir de lá que eu vou começar a publicar os novos artigos. E é isso. Código disponível no Git, se tiver alguma dúvida. Meu Twitter. @aí de Saião. Fiquem à vontade para me chamar lá. Poste no Fórum Nacional também, na medida do possível eu ajudo. E é isso. Grande abraço, pessoal, e até a